Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, esse é o canal Físico-Química em 5 minutos. E nesse vídeo eu vou falar sobre a variação de entropia com volume e temperatura simultaneamente. Já fiz um vídeo que mostra a variação da entropia só com a temperatura, outro só com volume. A gente vai ver agora quando os dois variam, o que a gente faz. Se você está procurando um canal no YouTube com videoaula sobre Físico-Química, te convido a entrar no canal que tem vários vídeos sobre termodinâmica, cinética, quântica e diversos outros temas da físico-química, ok? Então vamos lá, pessoal. Então, como foi demonstrado em outros vídeos no canal, é possível obter equações para a variação de entropia com a temperatura e com o volume separadamente, partindo-se da definição original de entropia. Então eu frisei naqueles vídeos que a equação original é essa daqui, pessoal, que a gente escreve com esse símbolo de 3 barras horizontais que define a propriedade. Ela pode ser interpretado como é definido da seguinte forma. Mas a gente viu que a gente pode partir dessa equação e obter uma equação para a situação em que você tem uma variação de temperatura, lembrando que essa equação de partida, ela descreve uma troca reversível de calor a uma temperatura constante. Mas a gente pode partir dela e chegar numa equação que descreve a variação de entropia quando há mudança de temperatura, ok? E também podemos partir dessa equação e chegar em outra que nos dá variação de entropia apenas com volume, que é um ponto bem interessante, porque muitas vezes se acha que se não tem calor envolvido, não tem variação de entropia. Mas essa equação mostra que se há uma variação no volume do sistema, a entropia também muda, ok? Então, em ambos os casos, pessoal, a gente considerou que ou a temperatura ou o volume estavam variando. Quando a temperatura varia, o volume era constante, por exemplo. Mas a gente tem situações em que ambos podem variar simultaneamente. Como é que a gente resolve isso? É isso que eu coloquei aqui, ó. Mas e se T e V variarem simultaneamente em um dado processo? Como é possível calcular a variação de entropia? E eu vou explicar isso aqui com um exercício, ok? Então vamos lá. Calcule a variação de entropia de um mol de gás que foi aquecido e teve a sua temperatura aumentada de 25 para 45,5 graus e o seu volume simultaneamente aumentado de 25 ml para 75 ml. Considere CV igual a 5 meios de R. CV aqui seria a capacidade calorífica a volume constante. Então, o problema te deu esses dados, pede para a gente calcular o ΔS. Aqui o ponto meio importante é o seguinte, pessoal. A gente pode imaginar que vai acontecer o seguinte. Eu fiz aqui um esquema mostrando temperatura e volume. 1 e 2 são os estados desse gás. Ele estava no estado inicial 1, vai para o estado inicial 2. Vamos imaginar que a situação descrita no problema seja representada por essa linha, essa seta vermelha, ok? Aqui vem novamente uma coisa que eu mencionei nos outros vídeos. A entropia é uma função de estado. Portanto, a gente pode imaginar um outro caminho e desde que o estado inicial e final seja o mesmo que o desse processo, o ΔS vai ser o mesmo. Então, se eu quero saber o ΔS do processo indicado pela seta vermelha, eu posso imaginar, por exemplo, que ao invés de ter ocorrido uma mudança simultânea, que na verdade primeiro teve apenas uma mudança de volume isotérmica, representado por essa seta azul, e depois houve um aquecimento a volume constante. Ou seja, eu posso imaginar um processo representado por essas duas setas azuis. Como os estados inicial e final são os mesmos para os dois processos, o ΔS vai ser o mesmo. Aqui eu poderia também ter imaginado, pessoal, inicialmente um processo isocórico, um aquecimento isocórico, né? E depois um aumento de volume isotérmico. Tanto faz se eu imagino isso ou qualquer outra possibilidade. Se os estados inicial e final forem os mesmos, o ΔS vai ser o mesmo. E pensando assim desse jeito aqui, pessoal, a gente pode usar para cada etapa uma daquelas equações que a gente viu anteriormente e somar as duas etapas para ter a variação total de entropia, ok? Então vamos fazer isso aqui rapidamente, pessoal. Ó. Vou pegar essa equação para calcular o ΔS da etapa isotérmica. Vou passar aqui mais rápido porque a ideia é mais pegar aqui como é que se resolve, não os números em si, ok? Substituindo aqui os valores, pessoal, achei
esse valor aqui para o aumento da entropia na etapa isotérmica, em que ocorre a variação de volume. Agora a gente pode fazer para o aquecimento ao volume constante. Isocórico aqui se refere a volume constante. A gente vai usar essa equação e aqui, pessoal, como é volume constante, a gente vai usar aquela capacidade calorífica ao volume constante. Então, C, nesse caso, vai ser aquele CV, ok? Substituindo aqui os dados, aqui é muito importante, temperatura tem que estar em Kelvin, ok? Sempre que você for calcular um ΔS, você precisa usar a temperatura em Kelvin. Resolvendo aqui rapidamente, pessoal, eu tenho esse valor de ΔS. Aqui eu não precisei expressar o por mol, porque como eu tenho apenas 1 mol de gás, como disse no enunciado, esse aqui vai ser o valor do ΔS total do sistema, ok? Agora basta somar as duas etapas, pessoal. A gente chama aqui a variação total de entropia, é a etapa isotérmica, mais a etapa isocórica, que nesse caso vai dar 10,5 Joule por Kelvin. Então o principal aqui é você perceber isso. Como é uma função de estado, você pode imaginar que o processo ocorreu por um caminho completamente diferente e você pode, evidentemente, imaginar caminhos que são mais fáceis de se calcular, desde que o estado inicial e o final sejam os mesmos. Ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Se ficou com dúvidas, escreva nos comentários e nos siga nas redes sociais. Valeu, pessoal!